Cara professora, caro professor, eu sou o professor Maurício Barbosa. Nesse vídeo eu vou explicar passo a passo como deve ser feita a avaliação do módulo 1. E, consequentemente, essa mesma avaliação que nós faremos no módulo 1, ela será feita no módulo 2, no módulo 3, módulo 4 e módulo 5. O módulo se encerrou na quinta-feira. Na sexta-feira, nós podemos começar a fazer esta avaliação, a fazer este preenchimento. E nós temos até a próxima quarta para encerrar essa avaliação. Nós temos aqui então o curso de LaTeX, terceira edição. E vamos aqui em tarefa do módulo 1. Clicando aqui em tarefa do módulo 1, nós temos todas as tarefas, todos os cursistas que enviaram as respectivas tarefas. O que nós devemos fazer? Nós devemos acessar esta planilha, que por sinal o link para acessá-la eu vou colocar na descrição do grupo do nosso WhatsApp. Bem como o link para você acessar o Moodle, eu também vou deixar lá na descrição do nosso grupo de WhatsApp, para facilitar. Bom, nós temos aqui então essa planilha, ela será a planilha de preenchimento do módulo 1, você pode ver aqui abaixo, olha só, módulo 1, e aqui nós temos todos os cursistas e os respectivos professores que estão acompanhando. Então, temos aqui à esquerda os cursistas e temos aqui à direita, em cores em azul e roxo, os professores que acompanham esses cursistas, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, o Pedro. O Pedro, ele tem aqui os seus cursistas e aqui do lado direito nós temos duas células. Esta primeira célula, você deve colocar a data em que o cursista postou a tarefa. E nessa célula à direita, você deve colocar uma descrição da tarefa que ele produziu. Por exemplo, vamos pegar aqui a Renata Alves Rodrigues, que é a cursista do Pedro. O Pedro fará a avaliação dessa cursista. O que ele deve fazer? Ele deve ir lá no Moodle e ele deve verificar se a Renata postou a tarefa. Este é o primeiro passo. Então, para facilitar, vamos clicar aqui nessa palavra aqui, neste item, autor, porque daí a plataforma ela vai elencar as tarefas por ordem alfabética, veja, mas aqui foi de trás para frente, né? Começando Y, W, assim por diante. Vamos clicar novamente e assim, veja só, as tarefas elas foram colocadas em ordem alfabética de acordo com o nome dos autores. Veja, o Pedro está fazendo a avaliação da Renata. Então vamos descer aqui, lá mais ou menos pela letra R. Vamos clicar aqui na próxima página. Como nós podemos ver aqui em ordem alfabética, a Renata Alves, ela está aqui. Veja só, vamos conferir aqui. Renata Alves Rodrigues é a cursista do Pedro. Nós localizamos a produção dela. Vamos clicar aqui em cima na tarefa que ela produziu e veja, ela postou no dia 24 de fevereiro. Então, o Pedro vai vir aqui e vai colocar 24/02. Pronto. A primeira parte já está preenchida. Você não deve alterar a formatação desta planilha, tudo bem? Nós não devemos alterar a formatação, caracteres, estilos de letra, coloração, nada. Por favor, vamos apenas digitar nas células indicadas e o trabalho será só esse. E o segundo passo agora que o Pedro deve fazer com essa cursista Renata é abrir o link que ela disponibilizou aqui. Então vamos colocar aqui no navegador, eu vou abrir a tarefa que a Renata fez na plataforma do Overleaf, porque agora, olhando a atividade que ela fez, nós iremos preencher aquele segundo campo, que é o detalhamento da atividade. Veja, então nós temos aqui o projeto da Renata, e para você agora preencher esta segunda célula aqui, que é o detalhamento da atividade, você tem aqui algumas perguntas para nortear essa pequena descrição. Se você responder essas 4 perguntas nesta segunda célula, já está tudo certo. Você precisa colocar o tema da postagem, se o que ele fez foi um texto, foi uma lista de exercícios, foi um poema, foi um artigo. Segunda pergunta, o arquivo possui erros de compilação? Sim ou não? Terceira pergunta, ele possui quantas páginas? É só olharmos as páginas. E 4, quais são os recursos que ele ou ela usou? Então vamos aqui na tarefa da Renata e veja só.
ela produziu um texto sobre o ensino fundamental no contexto da educação básica. Então, vou colocar aqui, produziu um texto, ensino fundamental do contexto da educação básica, certo? Bom, olhando o texto da amiga Renata, veja que, aparentemente, ele não possui erros de compilação. Então, vamos colocar aqui, não possui erros de compilação. Outro detalhe, a outra pergunta que nós precisamos responder, olha só, quantas páginas ele possui? Então, como você pode ver aqui, o texto possui uma página. Então, o texto possui uma página. E quais são os recursos que ela usou? Veja, a quarta pergunta, quais são os recursos que ela usou? Note que ela colocou uma borda na margem, usou negrito para colocar no título, usou também aqui a coloração de texto, usou algumas palavras em itálico e sublinhou aqui outras palavras. Então você pode fazer um resumo de todos esses recursos que ela usou. Por exemplo, vou colocar aqui, utilizou negrito, sublinhado e itálico, além de bordas na página e coloração de texto. Pronto, a tarefa da Renata já foi preenchida, certo? Inclusive, sempre que você digitar, o texto na célula ele vai se agrupar desse jeitinho que você está vendo agora. Ele não ficará assim, certo? Atravessando lá a linha. Eu vou configurar a tabela de forma que quando você termine de digitá-lo, ele estará todo assim, bonitinho dentro da célula, ok? Agora, uma etapa muito importante. Quando você finalizou a tarefa do cursista, você colocou a data que ele fez a tarefa. Você colocou a descrição da tarefa do cursista. Esta última parte é muito importante. Você vai aqui na tarefa da Renata e vai responder na própria tarefa que ela postou o seguinte: olá, Renata, sua tarefa foi verificada e você obteve 100% de aproveitamento no módulo 1. Pronto. Nós vamos enviar esta mensagem na própria postagem da tarefa da Renata. E assim está concluída a avaliação da cursista Renata. E aí, o Pedro vai agora para a cursista Rita de Cássia Lima Freitas. Então, ele vai lá na tarefa do módulo 1 e vai localizar agora a Rita. Eu estimo que, em média, das 10 pessoas, acredito que umas 4 não vão ter feito a tarefa, certo? No caso, parece que a Rita também fez a tarefa aqui. Veja, 10 mandamentos para professores. Mas supondo que a Rita não tivesse feito a tarefa, supondo que o Pedro olhou lá em ordem alfabética as tarefas executadas e não tenha localizado a tarefa da Rita, o que ele deveria fazer? Ele não colocaria nada no campo da data e aqui na descrição ele colocaria assim: não fez a tarefa. E um outro detalhe, se por acaso você compilou a tarefa do cursista, o documento que ele produziu, e você identificou alguns erros de compilação, você pode, lá no feedback que nós demos ao cursista, voltando aqui no caso da Renata, eu escrevi: olá, Renata, sua tarefa foi verificada e você obteve 100% de aproveitamento no módulo 1. Deixa eu arrumar aqui os errinhos de digitação. Você pode colocar aqui nesse texto algum complemento que você tenha observado. Se você identificou algum errinho, algum código que pode ser melhorado, um parênteses que porventura a cursista esqueceu, você pode escrever aqui, dar as suas dicas nesta mensagem que você envia para o cursista, ok? Bom, tentei ser sucinto no vídeo, ele ficou um pouquinho longo, certo? Vou encerrar por aqui. Mais dúvidas eu peço que você mande no nosso grupo do WhatsApp, que a gente se resolve por lá. Tudo bem? Muito obrigado, um grande abraço e bom trabalho a todos.